Você está cansado de sentir que os outros ultrapassam seus limites como se eles não existissem? De falar, ceder, dar, e mesmo assim continuar sendo ignorado, subestimado ou maltratado? Então esta mensagem é para você. Porque o respeito não se pede, se impõe. E não com gritos, não com agressividade, mas com presença, com limites firmes, com ações que falam mais alto do que palavras. Hoje você vai entender como fazer com que te respeitem sem precisar implorar por isso. Como deixar de ser aquela pessoa que todos acham que podem manipular e como começar a caminhar com uma autoridade que ninguém vai se atrever a ignorar. Você não veio a este mundo para ser pisado. Você veio para despertar o seu poder. Antes de começar, quero que vá até os comentários e escreva esta frase. A partir de hoje, minha paz e meu respeito não estão em negociação. Sou estoico. Faça isso agora. Escreva com intenção. Porque quando você declara, quando repete, quando vê escrito, isso se grava no seu subconsciente. E isso não é só uma frase, é uma decisão. Uma que começa hoje e que pode transformar completamente a forma como você se trata e como os outros te tratam. Número 1. Pare de se explicar para quem não merece. Pare de se explicar para quem não merece. Pare de implorar compreensão onde só existe julgamento. Há pessoas que, não importa o que você diga, não importa o quanto tente justificar suas ações, já decidiram quem você é. Elas não querem te entender. Apenas confirmar a imagem distorcida que criaram de você. Então, para que se explicar? Para que desperdiçar suas palavras, seu tempo e sua energia com quem já fechou os ouvidos? O respeito se impõe, não se mendiga. E quem exige explicações sem estar disposto a ouvir, não te respeita. Quantas vezes você já se viu preso em uma conversa onde, mesmo depois de falar, sentiu que não foi escutado? Onde cada tentativa de esclarecer suas intenções se virou contra você, como se suas palavras fossem armas que o outro usa para reforçar a rejeição. É exaustivo. É inútil. Você não está nesta vida para ser compreendido por todos. Não nasceu para agradar expectativas alheias. Pare de defender a sua verdade diante de quem não quer conhecê-la. Há pessoas que simplesmente não estão prontas para te entender. E isso não é um problema seu. É delas. Se explicar repetidamente pode parecer nobre, até justo. Mas, na verdade, é uma forma de escravidão emocional. Cada vez que você justifica seu modo de viver para alguém que não te valoriza, está entregando um pedaço do seu poder pessoal. Está dizendo sem perceber, sua opinião sobre mim importa mais do que minha paz. E isso cobra um preço. Te enfraquece, te esgota, te faz sentir menor. A ciência confirma. A busca por aprovação externa está ligada à ansiedade, à baixa autoestima, à dependência emocional. Viver para ser aprovado é viver aprisionado. O estoicismo compreendia isso com brutal clareza. Epicteto disse sem rodeios: se alguém falar mal de você, não se justifique. Diga, deve ter seus motivos. Simples assim. E poderoso. O sábio não precisa ser compreendido, pois não busca validação externa. Ele basta a si mesmo. Sua paz não depende do julgamento alheio. Vive segundo a virtude e isso é o suficiente. Se os outros entendem, ótimo. Se não, tudo bem. O estoico vive em harmonia com sua natureza, não com a opinião dos outros. Faça uma pausa e observe sua vida. A quantas pessoas você oferece explicações que não foram pedidas com respeito, mas com cobrança? A quantas você dá acesso ao seu interior sem que mereçam? Comece hoje. Escolha uma situação em que normalmente se justificaria e não o faça. Não por arrogância, mas por dignidade. Diga o que pensa, haja com integridade e guarde silêncio. Observe como se sente nos primeiros segundos sem dar explicações. Talvez no início sinta culpa. É normal. A culpa é reflexo do condicionamento que recebemos. Agradar, explicar, convencer. Mas não pare. A culpa é passageira. A liberdade, não. Quando você para de se justificar, algo muda. Você recupera espaço mental. Se sente mais leve. Suas decisões fluem de dentro para fora, não da expectativa alheia. Você deixa de estar preso ao que pensam. Para de buscar aprovação e, com isso, se torna dono da sua vida. Sua energia, antes desperdiçada em discussões vazias, agora se volta para construir, para criar, para evoluir. É como fechar uma porta por onde seu poder pessoal escapava e finalmente mantê-lo com você. E o mais importante, ao parar de se explicar,
você descobre quem realmente te valoriza. Porque quem merece sua presença não exige justificativas longas. Te respeita, mesmo quando não te entende completamente. Confia no seu julgamento. E se algum dia te pede uma explicação, faz isso com curiosidade, não com julgamento. Aí sim, você pode falar, compartilhar, construir uma ponte. Mas diante de quem te questiona com desconfiança, inveja ou desprezo, silencie. Você não é obrigado a se explicar. Não tem que convencer ninguém. Seu caminho é seu. Quem quiser caminhar com você, que venha com respeito. Quem não quiser, que observe de longe. Porque sua vida não é um tribunal. E você não é o réu. Você é o autor da sua história. E não precisa defender cada palavra que escreve. Número 2. Caminhe com dignidade e afaste-se das pessoas desrespeitosas. Caminhe com dignidade, mesmo que isso signifique se afastar. Nem todos merecem estar perto de você. Nem todos merecem a sua presença. E reconhecer quando uma relação, um vínculo ou até mesmo uma proximidade está baseada na falta de respeito é um ato de coragem. Você não está desistindo quando se afasta. Está se escolhendo. Está dizendo a si mesmo: eu mereço mais do que isso. E isso, mesmo que às vezes doa, é amor próprio em sua forma mais pura. Existem pessoas que normalizam o desprezo, que disfarçam o desrespeito com piadas, com sarcasmo, com manipulação emocional. Pessoas que cruzam seus limites repetidamente, esperando que você não diga nada, que se acostume. Mas você não está aqui para se acostumar com o maltrato. Você não nasceu para suportar o insuportável. Se alguém não respeita a sua voz, seu tempo, sua energia ou sua essência, o ato mais corajoso que você pode realizar é caminhar com dignidade na direção oposta. Porque ficar por medo da solidão é muito mais perigoso do que partir de cabeça erguida. A verdadeira força não está em aguentar quem te dá migalhas de respeito. Está em partir com firmeza quando você sabe que merece algo mais verdadeiro. Não é orgulho, não é arrogância, é clareza. É dizer: não vou compartilhar minha vida com quem não sabe valorizar quem eu sou. É criar um espaço onde a paz possa florescer, sem precisar estar sempre em modo de defesa. Afastar-se não é fechar portas por ressentimento. É abrir caminhos para pessoas e lugares que honrem seu valor, sem que você precise implorar por isso. E sim, no começo pode parecer perda. Pode surgir culpa. A dúvida pode sussurrar: será que exagerei? Será que eu devia ter aguentado mais um pouco? Mas não se confunda. A culpa, muitas vezes, é o eco do condicionamento social que nos ensinou a aguentar, a salvar, a permanecer, mesmo quando a alma já não suporta mais. Não escute esse eco. Escute a sua paz, porque onde há paz, há verdade. Onde há respeito mútuo, há crescimento. Onde não há, só resta desgaste. A ciência confirma. Pessoas que se afastam de ambientes tóxicos não apenas recuperam sua energia, como também aumentam seu bem-estar emocional, sua clareza mental e sua capacidade de tomar decisões saudáveis. Romper com o que machuca não é impulso. É consciência. É saúde. Quem tira sua paz está tirando muito mais do que parece. Está tirando anos de vida, qualidade emocional, sonhos que poderiam se realizar. Afastar-se não é fuga, é uma declaração. Não vou hipotecar minha paz para estar perto de quem não me respeita. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar como os outros agem, mas podemos escolher como reagimos. Epicteto dizia: as pessoas não nos perturbam, o que nos perturba são nossas opiniões sobre elas. Mas quando essa opinião é sustentada por atos constantes de desrespeito, a escolha mais sábia é o afastamento, não por ódio, mas por equilíbrio. O sábio não se agarra ao que o fere. Ele não tenta mudar quem não quer mudar. Ele aceita, agradece a lição e segue seu caminho, sem rancor, mas também sem voltar atrás. Faça o exercício. Pense nas pessoas que drenam sua energia constantemente. Aquelas que transformam cada encontro numa batalha. Aquelas que, quando vão embora, deixam você mais cansado do que em paz. Agora, imagine sua vida sem esse peso. Um espaço onde você pode respirar sem tensão, onde sua autenticidade não é punida, onde sua dignidade não precisa se defender o tempo todo. Esse espaço existe e começa no exato momento em que você decide se afastar. Caminhar com dignidade nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. Porque o respeito não se negocia, e quem não pode te dar isso, não pode ficar.
Que a sua presença seja um privilégio, não um hábito para quem não sabe cuidar. Que fiquem os que somam, os que elevam, os que te olham com os olhos da alma, e que se afastem os que não sabem fazer isso. No fim do dia, a sua paz vale mais do que qualquer laço. Cuide dela, proteja-a, e se alguém não a respeita, não tenha medo de partir. Porque quando você caminha com dignidade, cada passo que dá te aproxima mais de si mesmo. Número 3. Saber. Quando falar e quando silenciar. Saber quando falar e quando silenciar é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Não se trata de permanecer calado o tempo todo, nem de falar sem parar buscando atenção. Trata-se de equilíbrio, de consciência, de compreender que suas palavras têm o poder de construir ou destruir, e que muitas vezes o maior ato de sabedoria é simplesmente ficar em silêncio. Há quem acredite que dominar uma conversa é sinal de poder, mas não entende que o verdadeiro respeito se conquista sabendo ouvir. Quando você interrompe, quando fala sem parar, tudo o que transmite é ansiedade e ego. Mas quando escuta com calma, com atenção, você envia uma mensagem clara. Eu valorizo o que você está dizendo, estou presente, não preciso provar nada. Quantas vezes estivemos diante de alguém que não nos deixa concluir um pensamento, que enquanto falamos, já está formulando a resposta? Isso não é diálogo, é um duelo de egos. E quantas vezes fomos nós os que agiram assim, talvez sem perceber? Por querer ter razão, por medo de esquecer o que íamos dizer, por insegurança. Mas aqui está a verdade. As pessoas que sabem ouvir, que permitem que o outro conclua, que fazem pausas antes de responder, ganham um respeito que não se conquista com palavras vazias. Porque o silêncio, quando é consciente, pesa mais do que qualquer discurso longo. Aprender a silenciar é uma forma de autodomínio. Nem tudo merece uma resposta imediata. Nem tudo precisa da sua opinião. Às vezes, o mais sábio que você pode fazer é calar e observar. Ouvir o que a outra pessoa realmente está dizendo, não apenas com palavras, mas com o tom, com a expressão, com a intenção. Quem fala demais se expõe mais. Quem ouve, compreende melhor. E quem compreende, escolhe com mais precisão o momento e a forma de intervir. Isso não é fraqueza, é estratégia emocional. A ciência confirma essa ideia. Pesquisas em comunicação eficaz e relacionamentos interpessoais mostram que quem pratica a escuta ativa é percebido como mais empático, mais seguro, mais respeitoso. Ouvir melhor os vínculos fortalece a confiança e reduz os conflitos. Por quê? Porque todos queremos ser ouvidos. Todos queremos atenção verdadeira, sem pressa, sem interrupções. E quando você oferece isso, está dando algo raro, sua presença plena. O estoicismo também nos ensina isso. Sêneca dizia: a maior prova de sabedoria é não se apressar para falar. Para o estoico, cada palavra deve ser medida, cada fala deve ter um propósito. Não se trata de calar por medo, mas de falar somente quando suas palavras puderem melhorar o silêncio. O sábio sabe que sua energia é limitada e não a desperdiça em conversas vazias. Ele ouve, observa, compreende e só então fala. Tente este exercício. Na sua próxima conversa, apenas ouça. Não pense no que vai dizer enquanto o outro fala. Olhe nos olhos da pessoa, conecte-se com sua energia. Se for interrompido, não reaja com raiva. Mantenha o ritmo. Retome a frase com calma, como se nada tivesse acontecido. Essa estabilidade transmite força. E se perceber que alguém está ansioso para falar, dê espaço. Deixe que se expressem. Depois, quando for sua vez, fale com clareza, sem pressa, com intenção. Você verá a mudança na dinâmica. Falar menos do que se escuta não é sinal de inferioridade, é sinal de maturidade. Significa que você chegou a um ponto em que não precisa falar para se sentir valioso. Significa que você sabe que sua presença já comunica muito, mesmo no silêncio. E quando decide falar, suas palavras têm mais força, mais intenção, mais impacto. Porque você não está falando por impulso, está falando porque escolheu. Porque havia algo realmente digno de ser dito. Então lembre-se, não há nada mais poderoso do que uma mente serena, ouvidos atentos e uma língua disciplinada. Silenciar quando necessário, falar quando for o momento certo, e sempre a partir da consciência, não da reação. Essa é a verdadeira maestria, porque quem domina a própria palavra, domina o próprio mundo. Número 4.
Leve-se a sério e cuide de si mesmo. Leve-se a sério, porque se você não fizer isso, ninguém mais fará por você. Se você não se cuida, se não se valoriza, se não impõe limites claros, o mundo também não fará. Tudo começa por você. Não dá para exigir respeito se você não se respeita. Não dá para pedir consideração se você mesmo se coloca em segundo plano. E isso se percebe. Está em como você caminha, em como fala, em como se olha no espelho. O mundo te trata da mesma forma que você se trata. Então, chegou o momento de parar de se negligenciar. É hora de assumir o controle. Não por orgulho, mas por dignidade. Comece a se enxergar com outros olhos. Não como alguém apenas tentando sobreviver, mas como alguém que merece viver bem. Não estou falando de luxo nem de superficialidade. Estou falando de hábitos, de descanso, de se alimentar com intenção, de se cercar de pessoas que somam, de parar de aceitar migalhas emocionais. Toda vez que você escolhe algo que te faz bem, está enviando uma mensagem clara ao mundo. Eu importo. Meu bem-estar importa. Minha energia tem valor. E essa mensagem, quando sustentada, muda a forma como os outros te enxergam. Existe uma energia diferente em quem se cuida. Essa pessoa não precisa dizer muito. Sua presença é sentida. Ela transmite segurança sem arrogância. Não está buscando validação porque já se validou internamente. Essa pessoa inspira respeito não porque o exige com palavras, mas porque o expressa com ações. E tudo isso começa no momento em que você decide se colocar em primeiro lugar, não por ego, mas por amor próprio. Pense por um momento. Quais hábitos você tem permitido que te prejudicam? O que você tem deixado de lado para agradar os outros? Quantas vezes ignorou suas próprias necessidades para manter uma imagem, para não incomodar? O respeito se constrói no dia a dia, desde dormir bem até saber dizer não, desde cuidar da mente até afastar-se do que não te faz bem. Você não precisa mudar sua vida inteira em um dia, mas precisa decidir que não vai mais se ignorar. E a ciência confirma. Pessoas que praticam o autocuidado e mantêm uma boa autoestima são mais respeitadas. Suas relações são mais saudáveis. Elas são vistas como líderes, como referências, como pessoas com quem vale a pena conviver. Por quê? Porque não pesam nos outros. Porque ao cuidarem de si, também elevam a qualidade dos vínculos que constroem. E isso se nota, não pelo que dizem, mas pelo que irradiam. O estoicismo também é claro sobre isso. Marco Aurélio escreveu: a dignidade está em valorizar sua alma e agir de acordo com sua natureza. O respeito começa na forma como você vive consigo mesmo. O estoico não negligencia seu corpo, sua mente, nem seu caráter. Ele entende que tudo está conectado. Cuidar de si não é futilidade, é dever. Porque, quando você está bem consigo, consegue estar bem com os outros. Quando você se leva a sério, consegue levar a vida a sério também. Experimente isso. Pense em uma única coisa que você pode fazer por si mesmo hoje. Algo simples. Comer algo nutritivo. Caminhar em silêncio. Dormir sem o celular ao lado. Falar com respeito consigo mesmo. Respirar profundamente por 5 minutos. O que for, contanto que seja um ato intencional de autocuidado. E faça isso com a firmeza de quem sabe que está construindo algo maior. Uma relação sólida com você mesmo. Porque, quando você muda a forma como se trata, tudo ao seu redor começa a mudar também. Isso não é egoísmo, é ordem. Primeiro você, para depois poder dar aos outros a partir da abundância, e não da falta. Quanto mais você se respeita, mais natural se torna atrair relacionamentos que também te respeitam. Não se trata de agradar, mas de inspirar. E isso só acontece quando você decide com convicção que é digno do melhor. Então olhe bem para si, fale consigo com carinho, cuide-se. Porque nesse simples gesto diário, você está construindo o respeito mais importante de todos, o que tem por si mesmo. Número 5. Caminhe como se fosse o dono do ambiente. Caminhe como se fosse o dono do ambiente. Não porque você se ache melhor que os outros, mas porque sabe que merece estar ali. Sua presença começa muito antes de dizer qualquer palavra. Entre com passos firmes, cabeça erguida, ombros abertos. Você não precisa falar alto nem chamar atenção. A sua maneira de se mover já diz tudo. Estou aqui, estou presente e tenho valor. A forma como você se apresenta ao mundo ensina ao mundo como deve te tratar. Se você entra pedindo desculpas com o corpo, é exatamente isso que vai receber. Respeito parcial, reconhecimento condicionado. E não se trata de fingir. Não é atuar uma autoconfiança vazia. É viver uma verdade profunda. Você está vivo,
tem algo a oferecer, sua presença é tão legítima quanto a de qualquer um. Quando você acredita nisso, os outros também percebem, porque a confiança não grita, ela se sente. Está na forma como você caminha, em como ocupa o espaço, em como sustenta o olhar sem agressividade, mas também sem submissão. Seu corpo tem memória, e cada vez que você decide caminhar com firmeza, está reprogramando essa memória para que lembre quem você realmente é. Não permita que a dúvida se revele na sua postura. Não se curve, não se encolha, não peça desculpas com cada passo. O mundo não precisa de uma versão diminuída de você. Caminhar como se fosse o dono do lugar é um ato de respeito, não só por si mesmo, mas também pelo espaço que você ocupa. É reconhecer que sua presença tem peso, que suas ideias importam, que você tem direito de estar onde está. As pessoas talvez não se lembrem do que você disse, mas nunca esquecem de como você as fez sentir. E grande parte disso vem da energia com que você entra. A ciência confirma. Estudos em psicologia comportamental mostram que posturas de poder têm impacto real na forma como os outros te enxergam. E mais importante ainda, na forma como você se sente consigo mesmo. Não é apenas estética. É biológico. Postura ereta, passos firmes, olhar elevado, tudo isso influencia seus níveis de estresse, sua autoestima, sua percepção de controle. O corpo pode convencer a mente de que você é capaz, mesmo nos momentos de dúvida. O estoicismo, embora não fale diretamente de posturas físicas, ensina a carregar a dignidade como um escudo. Epicteto dizia que devemos caminhar como se sempre fôssemos observados, não por vaidade, mas por integridade. O sábio se move com consciência, com propósito. Ele não se arrasta, não se esconde, não mendiga a aprovação. Ele se apresenta ao mundo de cabeça erguida, porque sabe que seu valor não depende dos olhos alheios. Por isso, quando você caminha como se fosse o dono do lugar, não está fingindo poder. Está praticando o respeito por sua própria existência. Experimente. Da próxima vez que entrar em algum lugar, respire fundo antes de atravessar a porta. Lembre-se, você não precisa provar nada. Só estar ali com intenção. Endireite a coluna. Caminhe sem pressa, mas com presença. Observe o ambiente, não como quem busca aceitação, mas como quem reconhece o espaço. Sinta seus pés no chão, sinta seu corpo ereto. Isso é presença. É isso que as pessoas lembram. Alguém que não se apaga, que não se esconde, que simplesmente está ali, com segurança tranquila. E quanto mais praticar, mais natural isso se tornará. Não é arrogância, é consciência, é respeito próprio. É compreender que você merece ocupar espaço sem precisar se justificar o tempo todo. É confiar no seu valor, mesmo quando ninguém mais o reconhece. Porque quando você se trata com essa firmeza, o mundo sente. Você não precisa pedir respeito, você inspira respeito. Então, nunca se esqueça, o corpo fala antes das palavras. Que o seu passo seja firme, que o seu olhar seja claro, que a sua presença diga, eu me levo a sério. E quando você se leva a sério, os outros também levam. Essa é a diferença entre passar despercebido e deixar uma marca. Número 6. Nunca deixe que alguém te veja implorar. Nunca deixe que alguém te veja implorar. Não por orgulho, mas porque cada vez que você implora, está entregando uma parte de si que jamais deveria estar em jogo. Sua dignidade, amor, respeito, atenção, não se mendigam. Se você precisa pedir de joelhos, então não está recebendo, está comprando, e o preço é o seu valor pessoal. E nenhum vínculo vale tanto a ponto de você se esvaziar por dentro tentando conseguir migalhas. A súplica não vem da força, vem do desespero. É o reflexo de uma alma que esqueceu seu próprio poder, que acredita que sem a aprovação do outro, perde a identidade. E isso não é verdade. Você não vale menos porque alguém não te valoriza. Você não perde valor porque outro não sabe enxergar. O problema não é o rejeito. É quando você começa a acreditar que o rejeito define quem você é. Por isso, mesmo que doa, mesmo com o coração partido ou a alma cansada, não se ajoelhe por aquilo que deveria ser mútuo. Se não vem livremente do outro, então não vale a pena. A dignidade aparece nos momentos difíceis. Quando tudo em você quer insistir, ligar, explicar, convencer, mas você escolhe o silêncio. Não porque não se importa, mas porque aprendeu a se importar mais consigo mesmo. Porque entendeu que, se precisa implorar para permanecer, ali não é seu lugar. E sim, o silêncio dói, mas cura. Implorar pode parecer um alívio momentâneo,
Mas depois vem a culpa, a vergonha, o vazio. Já manter-se firme, esse gesto te deixa com algo que nada pode quebrar: o respeito por si mesmo. Olhe ao seu redor. Veja as pessoas que realmente inspiram respeito. Não são as que gritam, nem as que vivem tentando agradar. São aquelas que sabem quem são e vivem de acordo com essa verdade. Quando alguém te vê implorar, não enxerga amor, enxerga necessidade. E a necessidade, quando não está ancorada no amor próprio, se torna pesada para quem não tem maturidade para te valorizar de volta. Não se coloque nesse lugar. Se alguém não reconhece o valor da sua presença, então o que merece é a sua ausência. A ciência confirma. Pessoas que confiam no próprio valor e mantêm a dignidade são vistas como mais fortes, mais atraentes, mais confiáveis. Não porque são perfeitas, mas porque não precisam se provar a todo instante. Não imploram, não correm atrás, não se diminuem. E essa energia é percebida. As pessoas sentem quando você está disposto a se abandonar só para manter alguém por perto. E quando sentem isso, o respeito desaparece, mesmo que você não perceba de imediato. O estoicismo também é claro. Epicteto ensinava que a única coisa que realmente possuímos é nossa mente, nossa vontade, nossa capacidade de escolha. Quando você implora, está entregando isso a outra pessoa. Está dizendo: você tem mais poder sobre mim do que eu mesmo. E isso vai contra toda a filosofia estoica. O sábio ama, valoriza vínculos, mas nunca desde a carência, sempre desde a liberdade. Se o outro fica, que seja por vontade, não porque você insistiu demais. Faça o exercício. Lembre-se das vezes em que você insistiu além do necessário, das mensagens que sabia que não devia ter enviado, das explicações que deu a quem já tinha escolhido não te ouvir, das vezes em que abaixou o tom, os limites, o valor, só para não perder alguém. E agora olhe para você. Você sobreviveu. Você aprendeu. Então, da próxima vez que se vir à beira de implorar, respire. Lembre-se de quem é e dê um passo atrás. Você não precisa convencer ninguém a te amar. Não precisa implorar por atenção. Não precisa forçar o que deveria fluir naturalmente. Quando você se apoia na sua dignidade e para de correr atrás do que não quer ficar, sua energia muda. E a partir disso, você atrai relações diferentes, mais verdadeiras, mais saudáveis, porque você não quer mais ser completado, você quer compartilhar. Não se esqueça, quem te merece nunca vai te fazer implorar. E quem te obriga a isso não te merece. Mantenha-se firme. O seu valor não está no quanto você se esforça para ser notado, mas na sua capacidade de se enxergar, mesmo quando ninguém mais o faz. Nunca se ajoelhe por aquilo que deveria te abraçar de pé. Número 7. Aprenda a parar de falar quando for necessário. Aprenda a parar de falar quando for necessário. Porque às vezes o silêncio diz muito mais do que 1000 palavras. Você não precisa preencher cada espaço com explicações, justificativas ou detalhes desnecessários. Na verdade, quanto mais você fala, mais dilui o impacto das suas ideias. Existe força em saber a hora de parar. Existe poder em saber calar. Quando você fala com intenção e sem excessos, cada palavra pesa, cada frase deixa marca. Mas quando fala sem medida, o que diz vira ruído. Muita gente acredita que falar demais é sinal de inteligência ou autoridade, mas na realidade, os que mais impõem respeito são aqueles que sabem quando falar e quando não. Não por timidez, mas por estratégia. Não por insegurança, mas por autoconfiança. Porque quem sabe o valor do que diz não sente necessidade de repetir ou enfeitar. Diz e solta, e deixa que aquilo faça o seu trabalho. Aprender a dar espaço, a permitir que o outro processe, a deixar que o silêncio exista, é uma das formas mais elevadas de confiança em si mesmo. O silêncio bem utilizado é uma linguagem. Quando você faz uma pausa depois de dizer algo importante, permite que o outro sinta o peso do que foi dito. É como deixar cair uma pedra na água e apenas observar as ondas se espalharem. Isso não é passividade, é presença. É saber que você não precisa forçar nada para ser compreendido. As pessoas que falam demais, que explicam demais, que justificam demais, muitas vezes o fazem movidas pelo medo de não serem suficientes. Mas você não está aqui para convencer, está aqui para se expressar com verdade. Se você sente que os outros se desconectam quando você fala,
que suas ideias se perdem, talvez o problema não seja o que você diz, mas quanto você diz. A atenção tem limite, e o respeito também. Quando você fala com precisão, sem exageros, sua mensagem entra direto. Percebe-se que há clareza, que você não está improvisando a partir da ansiedade. As pessoas respeitam quem fala com firmeza e com objetividade. Não por falta, mas por foco. Porque há segurança em quem não sente necessidade de preencher cada segundo de conversa. A psicologia da comunicação confirma isso. Pessoas que falam com calma, que fazem pausas, que deixam espaço, são vistas como mais confiáveis, mais sábias, mais respeitáveis. Não porque dizem menos, mas porque dizem apenas o necessário. Estudos mostram que quem utiliza pausas estratégicas ao falar alcança mais atenção, mais impacto e mais respeito. Porque quando se fala menos, as pessoas ouvem mais, e o que é ouvido com atenção é lembrado com mais profundidade. O estoicismo também nos lembra disso. Sêneca escreveu: "É próprio do sábio dizer o que deve ser dito, não o que pode ser dito." O estoico não fala para preencher o vazio. Ele fala quando é útil, quando é necessário, quando há virtude naquilo que será dito. E depois, silencia, porque ele não precisa de validação. Não está tentando agradar. Ele entende que, às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Um silêncio calmo pode ser mais poderoso que qualquer discurso inflamado. Experimente. Na sua próxima conversa importante, não se apresse. Diga o que for preciso, com clareza. E depois pare, observe, escute. Não corra para preencher o silêncio. Deixe que o outro responda, que o momento se acomode, e você verá como sua presença se fortalece. Como suas palavras ganham peso. Como os outros passam a te olhar de forma diferente. Porque você não está reagindo pela necessidade, está agindo com domínio. Não se trata de falar pouco, mas de falar com intenção. De usar as palavras como ferramentas, não como fuga. De permitir que o silêncio também conte a história. Porque, quando você domina o silêncio, você dita o ritmo. E quem dita o ritmo, domina a conversa. Aprenda a parar no momento certo. Aprenda a confiar no que já disse. E, principalmente, aprenda que nem tudo precisa ser dito. Porque, às vezes, o verdadeiro poder está justamente no que você escolhe calar. Número 8. Mantenha-se. Não reativo em situações de alta pressão. Mantenha-se não reativo em situações de alta pressão. Porque o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, nem em responder imediatamente, nem em provar que tem sempre a última palavra. O verdadeiro poder está no autocontrole, naquela pausa consciente que você se permite quando tudo ao seu redor quer te empurrar para fora do eixo. Essa pausa vale ouro. Ela é a linha que separa quem reage como todo mundo, de quem responde como alguém que se conhece, que se domina e que não entrega sua paz por qualquer provocação. Estar no controle não significa que você não sente. Significa que você escolhe o que fazer com aquilo que sente. Você pode estar fervendo por dentro, mas decide respirar. Pode estar sendo atacado, mas escolhe não revidar. Pode estar cercado de tensão, mas se mantém como o centro de equilíbrio. E isso não é passividade, é força emocional. É respeito por si mesmo. Porque quem perde o controle, perde o poder. E quem o mantém, transmite esse poder sem precisar dizer uma só palavra. Quando você se torna não reativo, envia ao mundo um recado muito claro. Nada fora de mim tem o poder de controlar meu estado interno. E isso, acredite, impõe. As pessoas observam. E quando percebem que você não se abala diante de uma crítica, que não se defende de forma impulsiva, que não entra em provocações baratas, elas te respeitam. Não porque você seja frio, mas porque é firme, porque não entra no mesmo jogo emocional dos outros. Porque você enxerga além do momento e age com propósito, não com emoção. O mundo está acostumado com reações imediatas. Pressiona esperando que o outro perca a cabeça. Mas você não. Você escolhe respirar antes de responder. Escolhe se calar antes de explodir. Escolhe compreender antes de agir. E não é por medo, é por inteligência. Porque você entende que cada palavra, cada atitude, cada reação é um investimento de energia. E você não investe em causas que não valem a pena. É assim que se constrói respeito. Com estabilidade, com temperança, com domínio de si. A ciência é clara. Pessoas que conseguem manter a calma sob estresse são vistas como mais confiáveis, mais competentes, mais respeitáveis. Porque não agem por impulso, mas com clareza.
Seu comportamento é estratégico, não automático. Isso gera ao redor delas uma atmosfera de segurança que os outros sentem, mesmo sem saber por quê. É fruto de um trabalho interno, de um treino para não cair onde todos caem. O estoicismo elevou isso à virtude. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo." Não se trata de revidar, trata-se de manter a integridade. O estoico, mesmo em meio à tempestade, mantém o leme firme. Ele não se deixa arrastar pelas emoções do momento, porque entende que nada externo tem mais autoridade sobre sua alma do que ele mesmo. Ele não se rebaixa ao nível das circunstâncias, ele as transcende, porque o seu centro está dentro e não fora. Experimente. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, não reaja. Observe. Respire. Dê um passo mental para trás e, a partir desse lugar de calma, escolha sua resposta. Talvez você diga algo, talvez não, talvez fique, talvez vá embora, mas que seja a sua escolha, não uma reação automática. E você verá a diferença. Verá como o ambiente muda, como as pessoas te olham de outra forma, como sua energia se impõe sem esforço. Isso é presença de verdade. Não a de quem grita, mas a de quem controla o próprio fogo interno. Não a de quem reage, mas a de quem escolhe. Porque toda vez que você escolhe não reagir, você está escolhendo o seu poder. Está colocando sua paz em primeiro lugar. Está deixando claro que não está à mercê de ninguém, que não joga o jogo dos impulsivos. Você joga o jogo do autocontrole, do respeito, da inteligência emocional. E a partir daí, a vida começa a te respeitar mais. As pessoas te respeitam mais, porque você está se respeitando primeiro. Número 9. O uso do humor para desarmar seu oponente. Usar o humor para desarmar seu oponente é uma arte. Não se trata de bancar o palhaço nem de fugir do conflito com risos vazios. Trata-se de inteligência emocional, de transformar uma situação tensa em uma oportunidade para mostrar domínio, astúcia e autoconfiança. Quando alguém te lança um comentário com intenção de ferir ou te expor, o mais comum é reagir com raiva ou se fechar. Mas, se nesse momento você responde com humor, algo muda. Você não só desarma o outro, você assume o controle da situação sem precisar aumentá-la. Não é fácil, claro. Quando alguém te ataca, o instinto grita para você se defender com a mesma força. Mas se você consegue pegar essa energia e transformá-la em uma piada, uma ironia sutil, um comentário leve que provoca risos, sem se diminuir ou se rebaixar, então você já venceu. Não pelos aplausos, mas porque mostrou que não precisa do conflito para se afirmar. Mostrou que não se leva tão a sério a ponto de deixar que uma provocação te desestabilize. E isso, para muitos, é simplesmente inabalável. Imagine a cena. Alguém faz uma piada sarcástica sobre você, esperando que você reaja. Mas você sorri e diz: "É verdade, passei a manhã treinando essa pose no espelho." Nesse momento, algo se quebra. Você riu de si mesmo antes que o outro pudesse fazer isso por malícia. E se ainda por cima os outros também rirem, a balança emocional muda. Você se mostra confiante, enquanto o outro parece apenas alguém tentando provocar e fracassando. A psicologia apoia essa estratégia. O humor autorreferencial, aquele em que você brinca consigo mesmo com leveza e sem perder o respeito, gera empatia. Pessoas que sabem rir de si mesmas são vistas como mais seguras, mais autênticas e mais acessíveis. E mais do que isso, quando você transforma um ataque em riso, a tensão geral se dissolve. O humor vira ponte, não barreira. E isso te dá poder. Um poder que não oprime, liberta. Mas atenção, não se trata de zombar do outro. Não é camuflar a agressividade em forma de piada. É transformar o ataque em algo leve. É pegar o que poderia ser uma ferida e transformá-lo em riso. Como no judô, você usa o impulso do outro para desequilibrá-lo, só que com palavras, com inteligência, com elegância. Você não se abaixa ao nível do insulto. Você se eleva acima dele com um sorriso tranquilo. O estoicismo entendia bem isso. Epicteto dizia: "É sinal de sabedoria não se levar a si mesmo tão a sério." O estoico sabe que um ego inflado é frágil, mas quem consegue rir de si mesmo mostra que tem o ego na medida certa, suficiente para seguir em frente, não para explodir. O verdadeiro estoico não se perturba com zombarias. Ele observa, compreende a intenção e, se possível, responde com serenidade ou até com humor. Porque seu valor não depende do que o outro diz,
mas do que ele sabe que é. Experimente. Na próxima vez que alguém te provocar com uma piada de mau gosto ou um comentário de duplo sentido, não entre no jogo. Não corra para se defender como se estivesse sob ataque. Respire, sorria e responda com algo inesperado. Algo que mostre que você não foi afetado. E mais ainda, que você consegue brincar com isso. Exemplo. Verdade. Ainda bem que não tentaram me contratar como modelo de perfeição. E continue seu dia. Você vai se surpreender com a mudança de clima, com o respeito que vem, mesmo de quem tentou te diminuir. No fim, quem domina o humor, domina a atenção. E faz isso não com arrogância, mas com inteligência. Com a serenidade de quem sabe que nenhuma piada define quem ele é. Com a confiança de quem não precisa provar nada, porque está em paz consigo mesmo. Então sim, ria quando for preciso, não para se esconder, mas para brilhar sem conflito. Porque num mundo onde todos explodem por qualquer coisa, quem sabe rir, vence sem lutar. Número 10. Não se responsabilize pelo que os outros sentem ou pensam. Não se responsabilize pelo que os outros sentem ou pensam. Essa carga não é sua, não é seu dever e tampouco é o seu caminho. Cada pessoa é dona do próprio mundo interior. E se você passa a vida tentando controlar como os outros se sentem ao seu redor, vai acabar se perdendo de si mesmo. Não importa o quanto você se esforce, nunca poderá garantir que o outro esteja bem com você, porque na maioria das vezes, o que ele sente ou pensa nem tem a ver com você, mas com suas feridas, suas expectativas, seus próprios vazios. Ser empático não é o mesmo que absorver. Ser gentil não é o mesmo que carregar o que não te pertence. Você pode estar presente, pode escutar, pode apoiar, mas existe uma linha que nunca deve cruzar. Aquela que transforma sua vida em um campo de batalha emocional que nem sequer é seu. Não tente ser o salvador de todos, porque enquanto tenta salvar o mundo, pode estar abandonando a si mesmo. E ninguém, absolutamente ninguém, merece que você se quebre para que outro se sinta inteiro. Existem pessoas que fazem você se sentir culpado por não carregar o peso emocional delas. Dizem coisas como, você me faz sentir assim, ou se você mudasse, eu estaria melhor. Mas a verdade é que isso é manipulação disfarçada de carência. Ninguém tem o poder de controlar suas emoções sem o seu consentimento. E você também não tem a obrigação de sustentar emocionalmente alguém que se recusa a cuidar de si. Isso não é frieza, é amor próprio. É lucidez. É saber que ajudar não significa se anular. Se toda vez que alguém se irrita, você muda o seu comportamento para evitar conflito, está entregando a sua paz. Se toda vez que alguém se sente mal, você sente que precisa consertar, está perdendo o seu centro, e viver assim te desgasta, te esgota, te faz sentir pequeno. Porque você nunca vai conseguir agradar a todos. Sempre haverá alguém que vai te interpretar mal. Sempre haverá alguém que vai se decepcionar. E se você mede seu valor com base em como o outro se sente com você, está preso a uma prisão invisível. A psicologia é clara. Pessoas emocionalmente autônomas, que entendem onde terminam suas emoções e onde começam as do outro, constroem relações mais saudáveis. São mais respeitadas, porque não se apagam para agradar. Porque não estão disponíveis emocionalmente para qualquer um, o tempo todo. Elas têm limites, elas têm clareza. E isso as torna fortes, estáveis, coerentes. O estoicismo também tem uma visão firme sobre isso. Epicteto ensinava que não somos responsáveis pelas impressões dos outros, apenas pelas nossas ações e julgamentos. Se você vive tentando ajustar seu comportamento para controlar a percepção alheia, está agindo por medo, não por virtude. O sábio age com integridade e permite que os outros pensem o que quiserem, porque ele sabe, o julgamento do outro não lhe pertence, e não sacrifica sua serenidade tentando controlar o que está fora de seu alcance. Pense com calma. Quantas vezes você já sentiu culpa por algo que outra pessoa decidiu sentir? Quantas vezes se cobrou por emoções que nem eram suas? Agora solte isso. Você não é responsável pelo caos emocional dos outros. Você não é o terapeuta do mundo. Você não é o amortecedor da dor alheia. Pode estar presente, mas desde o seu centro. Pode ter compaixão, sem esquecer de si. Pode amar, sem deixar que o amor se transforme em sacrifício. Comece a impor limites. Quando alguém projetar a frustração em você, respire. Não se justifique. Não se defenda demais. Apenas diga, isso é seu, não meu. E siga com o seu dia.
Não porque você seja indiferente, mas porque aprendeu a proteger sua paz. Porque entendeu que seu bem-estar não pode depender da maré emocional dos outros. E é nesse ponto de equilíbrio que algo poderoso acontece. Você se liberta. Você se respeita. Você se responsabiliza por si, e apenas por si. E a partir desse lugar, o mundo começa a te tratar de forma diferente. Porque quando você se responsabiliza apenas pelo que é seu, o respeito vem naturalmente. Não por imposição, mas por coerência. Porque quem sabe colocar limites emocionais, quem não se perde nos outros, brilha com uma clareza que dispensa explicações. E esse brilho não vem de tentar agradar todo mundo, vem de ter escolhido a si mesmo em primeiro lugar. Número 11. Mantenha em silêncio suas conquistas. Mantenha em silêncio suas conquistas. Não porque elas não tenham valor, mas porque você não precisa anunciar tudo o que faz bem para que tenha impacto. Vivemos em uma época em que tudo é mostrado, tudo é contado, tudo é compartilhado. Mas o respeito verdadeiro não se conquista falando, se conquista fazendo. Quem precisa repetir o tempo todo o que conquistou está buscando validação. Quem age em silêncio e deixa que os resultados falem por si, está construindo uma reputação sólida, sem ruído, sem necessidade de aplausos. Quando você fala demais sobre o que conquistou, inevitavelmente desperta duas reações: desconfiança nos que duvidam de tudo e inveja nos que não conquistaram nada. Mas quando você segue focado, sem ostentar, sem buscar reconhecimento imediato, algo dentro de você se fortalece, porque você aprende a valorizar o processo, não a aprovação. Aprende a trabalhar com a energia voltada para dentro, não para fora. E quando chega o momento, quando os frutos aparecem, quando os resultados são tão claros que não podem ser ignorados, o respeito vem sozinho, silencioso, firme, real. Quem exibe demais suas vitórias revela carência, porque quem está preenchido por dentro não precisa gritar. Tem paz, tem foco e principalmente tem a segurança de que seu valor não está na opinião dos outros, mas naquilo que constrói todos os dias. Falar pouco sobre suas conquistas não significa se esconder. Significa que você sabe que o verdadeiro poder está no impacto, não na divulgação. Que seu trabalho fale por você. Que as pessoas vejam, sintam, reconheçam, sem que você precise explicar tudo. Você não precisa publicar cada avanço, nem contar cada vitória, nem buscar aplausos a cada passo. Porque enquanto outros estão ocupados mostrando o que fazem, você está ocupado fazendo, e essa diferença se vê na consistência, se vê nos resultados, se vê na maneira como te olham quando descobrem o que você conquistou, mesmo sem você ter dito uma palavra. Esse momento é poderoso, porque ali se percebe que você não está brincando, que não precisa de enfeites, que seu silêncio não é omissão, é estratégia. A ciência comprova isso. Estudos sobre percepção social e liderança mostram que as pessoas que agem com humildade, que não se expõem em excesso, que não vivem em busca de validação externa, são mais respeitadas. São vistas como autênticas, como pessoas centradas, que não precisam exagerar nem convencer ninguém. A humildade não é fraqueza, é força canalizada, é confiança bem posicionada. E num mundo saturado de ruído, quem trabalha em silêncio se torna magnético. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Sêneca dizia: a virtude deve buscar aplauso por seus atos, não por suas palavras. O estoico não vive para ser admirado, vive para ser íntegro. Seu trabalho não depende da opinião alheia. Sua satisfação não está no reconhecimento público, mas na excelência pessoal. Você não precisa anunciar ao mundo que está crescendo. Cresça em silêncio e deixe que o tempo fale por você. Experimente. Na próxima vez que conquistar algo importante, fique em silêncio. Celebre consigo mesmo. Sinta como é alcançar algo e não contar para ninguém. Guarde esse momento como um tesouro íntimo. E continue. Continue trabalhando, construindo, avançando. Quando chegar a hora, os frutos falarão mais alto que qualquer discurso. E quando alguém notar e perguntar: como você conseguiu? Apenas sorria. Porque a verdadeira satisfação não está em contar. Está em saber que você fez, mesmo sem gritar. Quanto mais você fala, mais se expõe. Quanto mais você se reserva, mais poder você acumula. Você não precisa provar nada para ninguém. Se está comprometido com seu caminho, com sua visão, com seus valores, você está plantando algo a cada dia e mais cedo ou mais tarde, isso vai florescer. E quando florescer, será impossível de ignorar.
Não porque foi anunciado, mas porque foi construído em silêncio. E é nesse silêncio, sem ruído, sem vaidade, que nasce o respeito mais puro. Aquele que surge quando o que você fez fala mais alto do que você. Número 12. Não seja gentil o tempo todo. Não seja gentil o tempo todo. Porque quando você é gentil não por bondade, mas por medo de incomodar, está se traindo. Ser gentil não é o problema. O problema é quando a gentileza se torna uma máscara. Quando o seu sim é, na verdade, um não disfarçado de medo de rejeição. Quando você cede por costume. Quando se transforma naquela pessoa boa que todos procuram porque sabem que nunca coloca limites. E é aí que o respeito desaparece. Porque quem está sempre disponível, quem sempre sorri mesmo sem vontade, quem nunca diz não, se torna invisível, útil, mas não valorizado. Você não veio a este mundo para agradar todo mundo. Não está aqui para receber aplausos por sua docilidade. A verdadeira gentileza nasce do respeito, não da carência. E isso significa que, às vezes, você vai dizer não, que vai colocar limites, que vai decepcionar alguém. E tudo bem. Porque a cada vez que se prioriza, você se afirma. A cada vez que escolhe ser firme, mesmo parecendo duro, está enviando uma mensagem clara. Eu me respeito e espero o mesmo de você. Não se trata de ser grosseiro. Trata-se de ser real. As pessoas que se impõem com elegância, que falam com calma, mas com firmeza, geram mais respeito do que aquelas que vivem dizendo sim para tudo. Porque há força na assertividade. Há dignidade em não ceder sempre. Ser gentil não é ser fraco. Mas, se sua gentileza vem do medo, mais cedo ou mais tarde ela vira ressentimento. Você começa a perceber que dá mais do que recebe, que aguenta mais do que deveria, que está cansado de sorrir enquanto por dentro está esgotado. Tudo isso só para não incomodar os outros, enquanto se incomoda a si mesmo. A psicologia social comprova isso. As pessoas que estabelecem limites claros, que defendem seu tempo, suas ideias e emoções, são vistas como mais fortes, mais confiáveis, mais respeitadas, porque elas não se deixam moldar pela pressão do grupo. Não vivem em busca de aprovação constante. Sabem que agradar a todos é impossível e se libertam. E nessa liberdade, o poder delas se torna visível. Quem não precisa agradar, brilha mais, porque cada não dito com clareza é um sim ao próprio bem-estar. O estoicismo também fala sobre isso. Sêneca escreveu que não devemos viver para agradar a todos, pois isso seria abandonar a razão. O sábio não busca agradar. Ele busca agir com virtude, e a virtude às vezes parece rigidez, mas na verdade é integridade, é coerência. O estoico não tem medo de dizer o que pensa com respeito, não teme recusar o que ameaça sua paz, porque entende que cada concessão desnecessária enfraquece sua alma. E ser firme também é uma forma de amar, a si mesmo, antes de tudo. Faça o exercício. Pense em uma situação em que você sempre cede, aquela pessoa para quem você nunca consegue dizer não, aquele compromisso que sempre aceita mesmo sem vontade. Desta vez mude o padrão, diga não, com respeito, sem justificativas longas. Apenas um, não posso desta vez, ou não me sinto bem com isso. Você não precisa ser agressivo, apenas claro. E observe o que acontece. Talvez estranhem, talvez se surpreendam, talvez até questionem, mas talvez, só talvez, comecem a te respeitar de verdade. Porque quem não impõe limites não se valoriza, e quem não se valoriza acaba sendo usado. E você não está aqui para isso. Você está aqui para viver a partir do seu centro, da sua verdade, da força de dizer isso sim e isso não. Ser gentil com todos o tempo todo é uma armadilha. Uma forma sutil de autossabotagem, um jeito silencioso de apagar sua autenticidade para não incomodar os outros. Mas, e você? Não te incomoda se trair só para agradar? O verdadeiro respeito nasce quando os outros percebem que você não precisa ser aceito por todos, que seu valor não está à venda, que você pode ser gentil, mas também firme, que você pode dar, mas também sabe se proteger, que você está disposto a ser quem é, mesmo que isso decepcione alguém. Porque você prefere ser autêntico do que ser uma versão domesticada de si mesmo. E quando você entende isso, deixa de ser o bonzinho de sempre e se torna alguém impossível de ignorar. Número 13. Compartilhe seus defeitos sem vergonha. Compartilhe seus defeitos sem vergonha. Não os esconda, não os disfarce, não os evite. Porque quando você os aceita, quando os reconhece com tranquilidade, algo poderoso acontece.
Você deixa de ser uma fachada e se torna uma pessoa real. O mundo não se conecta com a perfeição, se conecta com a autenticidade, e há uma enorme diferença entre aparentar segurança e realmente tê-la. A verdadeira segurança nasce quando você consegue olhar para suas falhas e dizer: sim, isso também faz parte de mim, e está tudo bem. Você não precisa fingir que tem tudo sob controle. Não precisa parecer alguém que nunca erra, que nunca duvida, que nunca falha. Essa postura, na verdade, te distancia. Te torna inacessível, frio, artificial. Mas quando você tem coragem de dizer com calma: não sou bom nisso, tenho dificuldades, aqui eu errei, você não apenas demonstra coragem, você gera algo raro hoje em dia: confiança. Porque quem não esconde, não manipula. E quem não manipula é mais respeitado. Simples assim. Falar dos seus defeitos com leveza, até com humor, não é fraqueza. É inteligência emocional. É dizer ao outro: não preciso me esconder para ser aceito, porque eu já me aceitei primeiro. E isso, por mais simples que pareça, é revolucionário. Em um mundo obcecado por aparências, quem se mostra humano se destaca. Quem ri de si mesmo antes que os outros façam isso, neutraliza o julgamento. E quem não se desculpa por ser imperfeito, transmite uma força que dispensa explicações. Esse fenômeno tem nome: efeito Pratfall. Estudos mostram que pessoas que cometem pequenos erros e os admitem abertamente geram mais empatia e respeito, porque deixam de parecer figuras inalcançáveis e passam a ser vistas como pessoas reais, mais acessíveis, mais compreensíveis. Mostrar sua imperfeição é como dar ao outro permissão para ser imperfeito também. E isso constrói um tipo de conexão que a imagem impecável jamais alcança. Mas para isso, é preciso soltar a vergonha. Aquela voz interna que diz que, se você se mostrar vulnerável, será rejeitado. Aquela urgência de controlar a percepção que os outros têm de você. A verdade é que ninguém respeita quem vive escondido atrás de uma máscara. O respeito verdadeiro nasce quando alguém olha para você por inteiro, com virtudes e defeitos, e percebe que você não está tentando impressionar, mas simplesmente ser quem é. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores expoentes do estoicismo, escreveu em suas meditações que não se deveria temer expor os próprios erros, porque reconhecê-los é o primeiro passo para corrigi-los. O sábio não sente vergonha da própria sombra. Ele a ilumina. Ele a observa com serenidade, sem drama, porque sabe que esconder um defeito não o elimina, apenas o enterra, e o enterra vivo. O estoico não quer parecer forte, ele quer ser forte. E ser forte é aceitar-se sem orgulho, sem culpa, sem medo. Experimente. Pense em algo que você costuma esconder. Uma insegurança, uma dificuldade, um traço que não combina com o que você acha que deveria ser. E desta vez, em vez de esconder, conte, com leveza, em uma conversa casual. Diga como quem compartilha uma curiosidade, não como quem faz uma confissão. Exemplo: sou péssimo com nomes, mas estou tentando melhorar. Às vezes invento apelidos até lembrar o certo. Observe a reação. Quase sempre vem um sorriso, uma identificação, um momento de conexão verdadeira. Com o tempo você vai perceber que precisa cada vez menos se esconder, que falar dos seus defeitos não te enfraquece, te liberta, que as pessoas não te respeitam menos, te respeitam mais, porque você está mostrando algo que muitos ainda não têm coragem de mostrar, que você se aceita como é. E quando você faz isso, convida os outros a fazerem o mesmo. No fim, quem se mostra completo é quem mais inspira. Porque num mundo que exige perfeição, ter coragem de dizer "eu também tenho sombras" te transforma em alguém inesquecível, alguém com quem dá gosto conversar, alguém que não é respeitado pelo que esconde, mas pelo que tem coragem de compartilhar sem vergonha. Número 14. Use o contato visual de forma estratégica. Use o contato visual de forma estratégica. Não se trata apenas de olhar nos olhos por hábito, mas de dominar o espaço com o olhar, de projetar calma, controle e confiança com algo tão sutil quanto sustentar os olhos firmes quando o momento exige. A maioria das pessoas, diante da tensão, desvia o olhar. Fazem isso por desconforto, insegurança ou medo. Mas quando você escolhe manter o contato visual por alguns segundos a mais, sem agressividade, sem rigidez, apenas com presença, é aí que tudo muda. O contato visual não é apenas uma ferramenta social.
É uma linguagem silenciosa de poder. É uma forma de dizer: estou aqui, não tenho medo, não vou me quebrar, sem precisar pronunciar uma palavra. E você não precisa mantê-lo o tempo todo, apenas de forma intencional. 3 a 5 segundos. Firme, direto, sem hesitar. Depois, desvie o olhar com naturalidade, como quem não precisa reter a atenção do outro, porque sua presença já faz isso. Essa combinação entre firmeza e leveza provoca um impacto imediato, autoridade sem agressividade. Pense em alguém como Alf Solomons. Ele não grita, não corre, não se apressa, apenas olha, profundamente, sustentado. E depois, quando sente que já disse tudo com os olhos, desvia. E nesse gesto transmite mais poder do que muitos discursos inteiros. Porque o olhar, quando usado com precisão, é como uma âncora. Fixa sua presença no espaço e faz com que os outros te notem, te respeitem, te escutem. É uma declaração silenciosa de que você não está fugindo, de que está no controle. Quando estiver numa conversa tensa ou importante, pratique manter o olhar. Não como quem desafia, mas como quem não se esconde. Deixe que o outro perceba sua presença. E depois, com suavidade, quebre o contato visual. Olhe para o lado, para o chão, ou apenas relaxe o foco. Essa alternância entre presença firme e descanso visual faz com que você não pareça nem rígido, nem evasivo, apenas equilibrado, seguro. E esse equilíbrio é magnético. Poucos o têm. E quando você mostra, todos percebem. A ciência confirma. Estudos de psicologia comportamental mostram que pessoas que utilizam o contato visual de forma adequada são percebidas como mais dominantes, mais confiantes, mais confiáveis, enquanto aqueles que evitam o olhar ou o sustentam de maneira excessiva geram desconforto ou rejeição. É uma questão de equilíbrio, sustentar sem invadir, mostrar presença sem intimidar. E quando você atinge esse ponto médio, sua comunicação muda de nível. O estoicismo também ensina isso. Epicteto dizia que devemos estar sempre presentes, mas não ansiosos. Isso se aplica também à linguagem corporal. O estoico não abaixa a cabeça diante do conflito. Ele não foge da tensão, mas também não a busca. Ele observa com serenidade, permanece firme, e seu corpo, incluindo o olhar, reflete essa tranquilidade. Não é um olhar agressivo, é um olhar consciente. E nessa consciência está todo o seu poder. Faça o exercício. Da próxima vez que estiver conversando com alguém em uma situação delicada, não baixe o olhar. Sustente-o por 3, 4, 5 segundos. Respire normalmente. Não o faça com tensão, faça com calma. E então, quebre o contato com leveza. Continue falando, mas permita que o olhar flua. Não force. E observe como a energia do outro muda, como o tom baixa, como o ambiente se ajusta. Porque o seu olhar, quando bem usado, é uma ferramenta silenciosa de liderança. E quanto mais você praticar, mais natural isso se tornará. Você não precisará mais pensar, será parte da sua presença. Porque não se trata de olhar para se impor, mas de olhar para estar. Para mostrar que você não tem nada a esconder, que não precisa se disfarçar de nada, que é capaz de sustentar qualquer conversa a partir do seu centro. Porque quem domina o próprio olhar, domina a própria emoção. E quem domina a emoção, domina o momento. E é nesse domínio sereno que nasce o respeito verdadeiro. Número 15. Defenda o seu tempo. Defender o seu tempo não é ser rígido, é ser claro. É compreender que sua vida está sendo construída minuto a minuto e que cada vez que você permite que alguém desperdice esse tempo, está enviando uma mensagem silenciosa. O meu tempo vale menos que o seu. E isso não é humildade, é falta de limites. Se alguém se atrasa constantemente, se desrespeita seus horários, se muda planos em cima da hora sem consideração, isso não é um acaso, é um hábito. E se você não impõe um limite, esse hábito vira regra. Defender o seu tempo não é só uma forma de obter respeito dos outros. É uma forma de lembrar a si mesmo que o que você está construindo importa. Quando alguém não avisa que vai se atrasar ou simplesmente assume que você pode esperar sem problemas, está te dizendo, mesmo sem palavras, suas prioridades não importam tanto quanto as minhas. E quando você aceita isso calado, ou tenta minimizar, você reforça essa ideia. Não se trata de causar um conflito. Trata-se de ter a coragem de dizer: fico incomodado quando meu tempo não é respeitado.
porque se você não disser, isso se repetirá. E se repetir, você começa a agir como se o seu tempo não fosse assim tão valioso. Estabeleça limites. Se uma reunião começa às 10, comece às 10. Se alguém tem o hábito de se atrasar, pare de esperá-lo com a mesma disponibilidade de sempre. Não premie o desrespeito com mais atenção. Diga o que precisa ser dito, com respeito, mas com firmeza. Porque quando você respeita o seu tempo, os outros notam. E essa mensagem muda toda a dinâmica. As pessoas passam a te ver como alguém que não se deixa levar pela informalidade dos outros, como alguém com clareza e, por isso, com valor. A psicologia já comprovou. Pessoas que defendem o próprio tempo, que estabelecem limites claros e que não toleram interrupções ou atrasos constantes, são vistas como mais valiosas, porque transmitem uma mensagem direta. Eu estou comprometido com o que faço e isso inclui me respeitar. Essa autovalorização é percebida, e essa percepção gera respeito. Respeito não se pede, se constrói até nos pequenos detalhes. O estoicismo é firme quanto a isso. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E também disse que o tempo é o único recurso que, uma vez perdido, nunca volta. Para um estoico, proteger o tempo não é obsessão, é disciplina. Não porque é preciso viver com pressa, mas porque é preciso viver com intenção. Cada minuto perdido em esperas vazias, compromissos sem alma, conversas que não levam a nada, é um minuto a menos de vida real. E ninguém vai devolver isso a você. Pratique. Da próxima vez que alguém se atrasar sem avisar, diga, sem raiva, sem ironia, apenas com clareza: gostaria que tivesse avisado porque me organizei para estar aqui e valorizo meu tempo. Você não está sendo duro, está ensinando, está traçando um limite. E com o tempo, você verá como as pessoas pensarão duas vezes antes de brincar com sua agenda. Porque saberão que você leva isso a sério. E quem leva o próprio tempo a sério, leva a própria vida a sério. E observe também como você mesmo se trata. Você é pontual com seus próprios compromissos? Cumpre os horários que define para si? Porque se você não respeita seu tempo, não pode exigir que o mundo respeite. A disciplina pessoal é o primeiro passo. Se você diz que vai começar algo às 8, comece às 8. Se prometeu descansar a tal hora, cumpra. Não faça pelos outros, faça por você, porque o respeito por si começa nesses detalhes, e a partir daí, se espalha para tudo o mais. Defender o seu tempo é defender a sua vida, não com dureza, mas com propósito, não com raiva, mas com consciência, porque cada minuto que você entrega a algo que não escolheu é tempo que não volta, e você não está aqui para desperdiçar, está aqui para construir. E isso só é possível quando você entende que seu tempo é sagrado e o trata como tal, porque quando você faz isso, os outros também aprendem a fazer. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com a mudança. Nem todos têm coragem de olhar para dentro e decidir impor respeito, deixar de aceitar maus tratos e começar a viver com dignidade. Então feche este vídeo com força, vá até os comentários e escreva, ou escreva de novo, esta frase: a partir de hoje, minha paz e meu respeito não estão em negociação. Sou estoico. Grave essa frase na sua mente, repita-a todos os dias. Torne-a parte da sua identidade, porque isso aqui não é só um vídeo, é o início de uma transformação. E se este conteúdo te fez refletir, curta, inscreva-se no canal e continue aprendendo. Isso é só o começo. O que vem pela frente é crescimento, clareza e respeito verdadeiro.